CEFOR, que é a agência reguladora do município de Fortaleza. Boa tarde a todos e a todas. Agradecer aqui o convite da deputada Lene Novaes, uma companheira que batalha, não só para as questões sociais, mas questões ambientais também. E principalmente quero, nessa saudação, demonstrar, desse meu período que eu passei na regional, da sua luta em favor dos mais humildes. Ela realmente tem um trabalho dedicado, principalmente na Regional 2, um trabalho naquela região do Mucuripe, no Serviluz. Nós acompanhamos de perto o trabalho e a ética, que também, o respeito que eu tenho pela Eliane, principalmente por esses elementos, que é uma coisa rara hoje em dia nos políticos. Parabenizar também o senador que tem um destaque na questão ambiental, representando um estado como Amapá, fez uma exposição muito interessante sobre o Rio Mais 20. Eu, particularmente, não tive a oportunidade de ir, mas acompanhei e estou sendo aqui embaixo. Faço parte hoje da autarquia, como diretor de resíduos sólidos. Na verdade, eu sou um lixeiro, né? Lixeiro Gari, até meu e-mail é esse. E durante o Rio Mais 20, nós inauguramos um galpão. A prefeita inaugurou um galpão num bom sucesso e nós estamos implementando devagarzinho um programa de coleta seletiva nas estruturas do município de Fortaleza. Eu queria enriquecer esse debate e colocar alguns elementos, inclusive uma pergunta ao senador, no final, que me permita assim, uns poucos minutos. Primeiro é uma indagação. Quanto tempo nos resta como seres humanos nesse desenvolvimento desenfreado? Quanto tempo nos resta? A segunda questão é, enquanto a metade da população passa fome, a outra está fazendo regime. Essa frase, acho que muitos já viram isso. Essa é a grande discussão do novo capitalismo que existe hoje. Enquanto o capitalismo, antigamente, ela tinha uma visão do capitalismo produtivo, hoje o capitalismo hoje é o especulativo e, principalmente, consumidor. E o consumismo hoje está cada vez pior. Para ter uma ideia, na geração de resíduos sólidos em Fortaleza, nós geramos hoje mais de 4.000 toneladas de lixo por dia. Se você pegar per capita, é muito mais do que 1 quilo habitante dia. A gente falava até poucos dias que era 1 quilo habitante dia. Falácia. Com esse desenvolvimento maluco, nós estamos gerando muito mais. Cidade como Nova York já gera 3,5 kg habitante dia. Para onde vai? Para onde nós estamos indo? Então, nós estamos exatamente nesse impasse. Por isso, a Rio Mais 20 procurou debater a questão de uma economia menos acelerada, ou seja, pisando um pouco mais no freio para ver se a gente consegue sobreviver mais algumas décadas, algumas centenas de anos. Esse é o dilema que a gente está vendo, um desenvolvimento sustentável versus um desenvolvimento econômico como esse. E aí, nós temos também outras questões. Eu queria até dar uma segunda pergunta ao senador. A descoberta do pré-sal, que foi uma coisa muito interessante para o Brasil, mas eu acho que nós descobrimos no momento errado. Se tivéssemos só ter descoberto o pré-sal daqui a uns 30, 40 anos, fosse melhor. Porque o que a gente nota é que a política, infelizmente, nós estamos reduzindo, que até pouco tempo atrás estávamos debatendo e discutindo sobre a questão de uma matriz energética diferenciada no Brasil, que nós temos tudo a ver, nós estamos reduzindo esse recurso para algumas energias muito mais interessantes, ou seja, é muito melhor a gente preservar esse petróleo e guardar mais na frente, até do ponto de vista econômico mesmo do país, seria algo muito mais interessante. E aí nós estamos agora, ganhamos esse presente da natureza, que já existia, e agora vamos agora gastar isso aqui, para depois a gente voltar de novo a discutir. Eu sinto que há um freio, gostaria de saber se esse meu pensamento, senador, se é isso mesmo, ou se realmente não estamos freando em relação no Brasil. Uma outra questão também que eu queria levantar é que foi muito debatido a questão de novos indicadores ambientais que infelizmente não saiu. A gente ainda continua discutindo indicadores como o PIB, que não representa um desenvolvimento sustentável, não representa aquilo que
que a gente deveria falar, ou seja, um indicador que fosse socioambiental, e não um indicador apenas a questão de um capitalismo maluco, onde quem tem mais força, quem tem mais dinheiro é que sobrevive melhor. Então, nós estamos hoje nesse impasse muito grande no mundo, e eu acho que a população mundial, na história da humanidade, nós já passamos por muitos dilemas, de ser ou não ser. No momento da Segunda Guerra Mundial, só como exemplo, o mundo, a humanidade se voltou contra o nazismo. Era fácil identificar quem eram os nossos inimigos. Agora está mais complicado, porque o nosso inimigo da questão ambiental somos nós mesmos. E nós precisamos parar de consumir, precisamos reduzir o nosso consumismo. Como frear um adolescente que está doido por um celular de última linha? Um pai e uma mãe. Como frear um tênis de última geração, já tem 2 pares ou 3 pares de tênis dentro de casa? Muito complicado. Então, nós vivemos esse dilema dentro de casa e nós mesmos. Hoje, os novos templos são os shopping centers no mundo. Esses são os novos templos hoje, vivendo hoje em dia. E esse é o capitalismo que precisa que essa roda tenha uma velocidade, inclusive de governantes, que diz o seguinte: precisamos consumir mais, mais e mais para não haver uma crise econômica. Então, nós estamos indo para onde? Então, muito complicado a situação hoje do nosso planeta e da humanidade, e que depende exclusivamente de nós. É como fazer isso. A questão, por exemplo, por último, a questão das energias alternativas, onde eu visitei recentemente um aterro sanitário de Salvador, onde tem uma recuperação energética do metano, que é 21 vezes mais poluente que o CO2, e que a empresa, para poder instalar toda a produção de geração de energia, ela é mais caro o valor de venda dela do que o valor do quilowatt-hora de energia da companhia da Bahia, que vem de uma matriz, de uma outra matriz. Como é que você vai incentivar através disso? Você tem que incentivar exatamente fazendo o contrário, reduzindo esses impostos em relação a quem trabalha com outro tipo de energia. E, por último, tivemos um debate em Fortaleza, que eu queria relembrar, que foi um debate interessante, até pouco tempo, que era estaleiro ou não estaleiro em Fortaleza. Gente, aquilo seria uma loucura, se a prefeita não tivesse a coragem de frear esse estaleiro em Fortaleza, seria uma loucura. Uma cidade totalmente voltada para o turismo, um local de praia, uma população extremamente pobre, com um discurso voltado para o empreguismo. Gente, não vai por aí que a gente vai conseguir. Então, parabenizar esse debate. Eu acho, deputada, que a gente precisa debater muito, a gente precisa muito discutir. E vem a última questão: por que nosso Estado tem tantos lixões? Tendo uma legislação hoje interessante, que é a construção de aterros de pequeno porte, que não usa nem equipamento, nem trator, nem nada, apenas com a recirculação, onde nós temos o balanço hídrico negativo no estado do Ceará. Humberto, eu queria agradecer e dizer que a gente, como servidora pública, e agora no parlamento, né, nós não podíamos fazer diferente, porque acho que... E aí eu já compartilho aqui também com o senador, que busca também essa ética e essa transparência, ele que constituiu aí, né, a lei da transparência. Eu acho que é quase que um clamor da sociedade hoje, né, trabalhar dessa forma, e a gente aqui faz o nosso papel, é obrigação nossa perseguir e ter essa condição, porque não poderia fazer diferente, né? No governo do Estado, como servidora, a gente tem uma postura, e dessa postura a gente tem que levar para o parlamento. Não é porque nós estamos no parlamento que nós vamos mudar a nossa forma de entender e de defender aquilo que a gente sempre acreditou ao longo desse período que nós servimos como servidora pública. Então, eu lhe agradeço aí, dizer que existem gestores e gestores, e que, dessa forma, é por isso que nós temos tanta afinidade, porque nós temos, né, algo em comum, porque a gente procuramos lá na Regional 2, quando você era secretário, diminuir essas desigualdades sociais.
e que estava aos nossos olhos, e aquela forma, como nós poderíamos fazer isso, eu no parlamento, né, e o senhor como gestor. Então, eu acho que essa afinidade fez com que a gente procurasse, né, nos indignarmos e procurar agir de uma forma adequada quando a gente passa, tanto na gestão, a gente aqui como parlamento. Então, é nossa obrigação, é nosso dever, e nós fomos eleitos exatamente para isso, né? Nosso caminho aqui é do representante, daqueles que nos colocaram como representantes. E é a eles que nós temos que ver, a cada condição de cada um, né? Como é que nós vamos fazer essa transformação social, tanto no parlamento como na prefeitura, e em qualquer lugar que nós estejamos. Eu agradeço aí, e agora eu queria passar para o Jadson Sarto, né, que é presidente do Cidiágua, presidente da CTB, e, portanto, para a sua reflexão. Boa tarde a todos e a todas. Queria cumprimentar a mesa aqui, na pessoa da deputada Eliane Novaes e do senador Capibiribe, para os seus conterrâneos, senador Capi, né, senador? E na Rio+20, a discussão era desenvolvimento com sustentabilidade. Aí nós tivemos aqui várias entidades representadas, falando sobre vários aspectos, várias formas de se chegar com o desenvolvimento e sustentabilidade. Mas eu vou ser mais específico dentro da área que eu estou hoje, que é no movimento sindical. Nós, até o momento, até mesmo na Rio+20, não se foi bem objetivo, bem direto, qual é o reconhecimento que vai ter dos trabalhadores na realização desses trabalhos, dessa atividade, com desenvolvimento e sustentabilidade. O que esses trabalhadores, de que formas eles irão ser reconhecidos? Então, a gente fica assim preocupado, porque nós temos, como exemplos, inversão de prioridades. Aqui no estado do Ceará, nós temos um governo que defende 300 milhões de reais para a construção de um aquário, onde a nossa orla marítima tem problema de vulnerabilidade, com contaminação, inclusive com dejetos de esgoto sendo lançado a poucos metros de onde está sendo projetado o aquário. Então, a gente fica assim, sem entender como que a classe trabalhadora ela vai ser reconhecida diante dessa posição, diante do documento que foi feito, realizado e aprovado na Rio+20, onde nós temos um Estado que trata algumas classes trabalhadoras de forma que todos nós aqui acha inconveniente, como tratar professores da forma que foi tratado aqui nessa casa, há pouco tempo, com agressões, de chamar uma classe médica de sal, branco, barato, em todo canto se acha, que é uma das classes que vai estar diretamente ligada à questão da sustentabilidade, a questão do desenvolvimento, que é a área da saúde. E aí a gente, assim, fica, senador, querendo ouvir de representantes do povo, como a deputada Eliane, como o senhor, o que se tem de concreto para o reconhecimento desses trabalhadores? Como que a gente vai fazer que acabe com as inversão de valores do que é prioridade? Nós temos aqui no estado do Ceará bairros onde o sistema de coleta de esgoto e o tratamento é totalmente arcaico. Nós temos redes, acho que o doutor Humberto aí, que deve conhecer muito bem, redes condominiais de esgoto em alguns bairros de Fortaleza, que passam pelos quintais e que têm estações de tratamento com decanto de gestores e filtro anaeróbios que não trata nada, serve somente como caixa de passagem de resíduos sólidos. E o cloro que é utilizado é inclusive colocado a mais do que se deve colocar para combater somente o mau cheiro do vizinho, que tem a casa, que é vizinha à estação de tratamento. Então, que tipo
mais uma vez, que tipo de ideias e de convencimento que a gente vai usar com relação ao documento que foi feito na Rio+20 para fazer com que governantes como esse aqui do Estado do Ceará mude de posição, que ao invés de gastar 300 milhões de reais no aquário, poderia gastar 300 milhões de reais em recuperação do nosso interceptor oceânico, onde ele se encontra hoje com quase 70% de assoreamento. Então, é essa pergunta, é essa participação e valorização do trabalhador na área de saneamento. Porque, repito, em todas as audiências públicas, eu venho colocar isso aqui. A CAGES hoje tem 1.151 trabalhadores de carreira e 3.200 terceirizados. E um governo que já vem há praticamente 7 anos dizendo que vai realizar o concurso e não se concretiza isso. Obrigado e até a próxima oportunidade. Nós agradecemos ao Sarto, o Jadson Sarto, que é presidente do Cidiágua e também presidente da CTB, e traz essa reflexão aqui para, né, compartilhar conosco a questão das prioridades do governo. E eu queria passar, então, para o professor Alexandre Costa, que é professor da UES, e traz também sua reflexão e sua mensagem aqui nesse tema de hoje. Agradeço a presença, professor, pela participação da universidade aqui nesse debate. Ok, eu que agradeço, deputada Eliane, pelo convite, senador Capiberibe. Eu acho que é interessante que alguns dos colegas da mesa né, adotaram um discurso mais direto. Acho que realmente são raros os momentos em que a gente tem esse debate, né, diretamente com as pessoas que trabalham as tomadas de decisão, né. É lamentável, inclusive, que não haja mais deputados. É triste isso, não há diálogo. Então, como são raros esses momentos, eu acho que não é possível dourar a pílula. É preciso dizer as coisas clara e diretamente, né. Eu examinei o documento final da Rio+20. E é preciso que a gente diga claramente, o documento é muito ruim. O documento, na verdade, ele faz uma inflexão reacionária em relação à Eco 92. Eu encontrei no documento em 18 páginas a palavra crescimento, em apenas 12 a palavra clima, em apenas 2 páginas a palavra floresta. Isso é muito grave, né? Na realidade, existe uma maquiagem, existe de maneira subreptícia, é passado dentro do documento uma outra lógica. Não é a lógica da sustentabilidade, não é a lógica do desenvolvimento sustentável. Criou-se, em um determinado momento, uma palavra, né, um termo que seria uma expressão que é uma contradição em si, que é o chamado crescimento sustentável, né, o que, na verdade, é um antagonismo. O documento, pelo menos, ele é mais explícito. Ele fala de crescimento sustentado ou continuado. É a palavra em inglês, sustained. Isso aí com um objetivo muito claro. O objetivo de não se furtar a abordar a questão da pobreza, a questão da necessidade de garantir qualidade de vida às pessoas, mas sem tocar no que é fundamental. Por que existe miséria? Por que existe miséria no mundo? Eu estou aqui com a minha página, né, uma página na internet, com os 10 homens mais ricos do mundo segundo a Forbes, que tem uma fortuna acumulada de 350 bilhões de dólares, entre eles o senhor Ike Batista. Isso não é sustentável. Isso não pode ser sustentável. Não pode ser sustentável uma única companhia ter um faturamento anual de $500 bilhão, como a ExxonMobil. Isso é insustentável. Detalhe, é uma companhia de petróleo. São os grandes reis, os grandes comandantes desse mundo ao lado do capital financeiro. Isso não tem nada de sustentável. Aliás, é preciso que se diga, a falta de protagonismo no Brasil, ela não é à toa. Quer dizer, um país que aprova um código florestal completamente adaptado aos interesses do ruralismo e do latifúndio no Brasil. Um governo que aponta como única alternativa de matriz energética Belo Monte e que faz do pré-sal uma grande panaceia. Pré-sal, gente, é combustível fóssil. Isso, e aliás, é lamentável que muitas vezes os movimentos populares, o movimento estudantil, se tornem refém
do discurso do pré-sal. Nós não podemos vincular a verba para a educação e para a saúde em cima do pré-sal. Não o pré-sal como todo combustível fóssil para o bem dessa humanidade, para o bem dos estudantes, dos filhos dos estudantes, tem que ficar enterrado. Nós não podemos mais abusar da natureza, tratando a atmosfera terrestre como lata de lixo. Isso precisa ser dito de forma muito clara. E aí, é preciso que nós possamos trazer a responsabilidade para cá, para o Ceará. O que é que isso significa? Significa, por exemplo, que é um absurdo nós termos colocado uma termoelétrica a carvão aqui nesse estado. É absurdo que esta casa, que essa Assembleia Legislativa tenha aprovado um desconto de 50% na água bruta para a termoelétrica de Ike Batista, o 8º homem mais rico do mundo, para resfriar as caldeiras da sua termoelétrica a carvão. Isso é um triplo crime. Isso é um triplo crime cometido por essa casa. E aí, na verdade, o que é que eu gostaria de colocar? Sim, combater a pobreza é crucial. Na verdade, existe uma lógica perversa que vincula pobreza aos impactos das mudanças climáticas. É sobre os mais pobres que recaem esses impactos. Eles não são colocados de maneira igual, porque o senhor Ike Batista, que polui com sua termoelétrica, porque os grandes acionistas e o CEO das grandes indústrias automobilísticas e das indústrias do petróleo não estão nem aí, eles não são atingidos. Quem são atingidos são os pobres que moram em áreas de risco e que sofrem com deslizamentos que virão mais severos. Quem sofre são os habitantes dos países insulares, das pequenas ilhas, que vão ter de se mover, que abandonar seus lares, suas nações, suas línguas e costumes. Essa vinculação estreita entre ambiente e igualdade precisa chegar na questão que é crucial, que é o conceito de justiça ambiental e justiça climática. Nós precisamos sim, deputada, sim, todos os presentes da mesa, adotar uma lógica radicalmente diferente. Não é o clima do planeta que tem que mudar. O que tem que mudar é o sistema. Nós não podemos mais escamotear essa discussão. O capitalismo, que só funciona na lógica da acumulação crescente. O capitalista bonzinho, que apenas mantém o seu, ele é derrotado pela concorrência. O capitalismo só funciona crescendo, predando, destruindo, avançando sobre os recursos naturais. E não há mais lugar para esse tipo de coisa no nosso planeta hoje. Eu queria só lembrar, inclusive, que nesse sentido é preciso que nós deixemos claro, senador, sei lá em Brasília, qual é a lógica, qual é a solução. Olha só o tipo de chantagem que é colocada em cima do povo brasileiro. Para que os trabalhadores das montadoras de veículos não sejam demitidos. Qual é a lógica que é adotada? É redução de IPI, é mais carro na rua, mais engarrafamento, menos mobilidade urbana e mais CO2 na atmosfera. Não se pensa em limitar o lucro, em reduzir a jornada de trabalho, porque hoje nós conseguimos produzir os bens realmente necessários para a felicidade humana com bem mais horas, sem precisar passar pela expoliação do capital. Isso precisa ser dito, isso precisa ser mudado. E realmente é uma pena, deputada, que esteja só você aqui entre os seus pares para ouvir essas coisas. Professor, nós, com certeza, estamos vivenciando um processo eleitoral e esse processo eleitoral tem compartilhado com aqueles que estão envolvidos nesse processo nos seus municípios e, portanto, esse esvaziamento tem acontecido nesse início do processo eleitoral, e é um questionamento, inclusive, da Casa, de mudar para o segundo semestre essas regras da nossa participação aqui com relação a sessões diárias, e isso reflete também nas comissões técnicas. Então, eu acho que não estou justificando a ausência de ninguém, mas o que a gente tem observado é que, durante o processo eleitoral, há essa dispersão por parte dos demais parlamentares. E eu queria aqui agradecer ao professor Alexandre pela lucidez e pelo diagnóstico apresentado aqui pelo senhor, que faz com que reflita exatamente o que a sociedade quis dizer
na cúpula dos povos, e que talvez não tenha chegado a essa condensação dessas palavras do que foi dito aqui pelo professor. Porque é exatamente o que o senhor colocou aqui, é tudo que a sociedade queria ouvir, né? Desse comportamento que houve, né, nessa conferência. Então, eu fico feliz feliz pelo lado da clareza das coisas que foram colocadas, diretas, né, e sem subterfúgio. E é para isso que nós estamos aqui, é para ouvir e saber que se ainda tem saída e o que é que pode ser feito para mudar essa realidade. Então, eu queria passar agora para o doutor Adail, né? Adail, estou fazendo assim para compartilhar a mesa, tá bom? Adail Sena, que está representando aqui a COGÉ. E a gente agradece a sua participação. Muito obrigado. Bom, eu quero dar boa tarde a todos. Agradecer à deputada Eliane pelo convite. Lamentar o nosso presidente, infelizmente ele não pôde vir. E dizer da nossa satisfação. Eu quero deixar claro também que eu tenho acompanhado o trabalho que a senhora tem feito, certo? Pela mídia, principalmente. Eu vejo que é um trabalho importante. Mas já que alguns já falaram do seu ponto de vista universal, eu tenho uma preocupação também do seu ponto de vista local. Eu vejo que nós precisamos também fazer uma reflexão da nossa participação como cidadão. O que é que nós podemos fazer? Porque a gente fica criticando o universal, até para apimentar um pouco, fazendo uma crítica ao meu amigo Paulo Henrique, eu não vim frustrado, não. Eu não esperava que fosse uma coisa. Não, porque é uma coisa internacional, discussões evasivas e tudo. Se nós não conseguimos nem discutir aqui a problemática nossa, do nosso município, do nosso Estado, embora a justiça seja feita. Nos últimos meses agora, o Paulo Henrique tem até promovido algumas reuniões, mas eu clamo à Assembleia que uma audiência desse tipo não seja feita só aqui, que essa audiência seja feita nos bairros, para que nós possamos discutir mais, porque eu acho que a coisa está muito assim evasiva e nós não conseguimos nem ter uma fortaleza que nós queremos. Nós estamos com a cidade cada vez mais tendo aterramento dos corpos hídricos. Cada dia pior, o estado inteiro, mas principalmente Fortaleza. Sábado agora, eu fui ministrar um curso na UES. Quando eu saí, em frente à UES, ali na Paranjana, nós temos a Lagoa da Itaperaoba, ou Itaperoaba, como chama também. Há anos, aliás, fazia meses que eu não andava ali, quando eu vi, no sangradouro da lagoa, eu tenho um posto de combustível, tem uma edificação, prédio multiresidencial no leito do corpo hídrico, prédio em construção. Então, isso é um absurdo. Então, reunião desse tipo precisa ser feita nos bairros também, e nós temos até como encaminhamento fazermos uma programação, senão nós vamos ficando divagando universalmente e não fazemos nem o nosso dever de casa. Nós temos hoje o Estado dividido em 12 regiões hidrográficas. A COGÉ tem um grupo muito pequeno de técnicos, mas nós trabalhamos dia e noite, mas temos quantidade, uma certa reservação de água, mas a preocupação nossa é com a qualidade. Porque dos municípios cearenses, a grande maioria não tem 20% de coberta de esgotamento sanitário. Então, como é que nós podemos fazer com que essas prefeituras, esses prefeitos, ponham dentro do seu orçamento algo relacionado ao sistema de esgotamento sanitário? A quantidade de esgoto que nós temos em Fortaleza, lançando a céu aberto, isso é um absurdo, eu nunca vi isso. Então, vamos fazer uma reflexão da nossa cidade, do nosso Estado, certo?
e fazemos reuniões, não só eu participo de reuniões dessa há umas 2, 3 décadas já, e vejo que os personagens são praticamente os mesmos. Nós precisamos, portanto, ir nos bairros, discutir mais e ver qual a cidade que nós queremos, certo? Nós estamos no momento eleitoral agora, por isso que a Rio eu fui, passei um dia lá, mas fui para discutir, vi muitos debates importantes. Eu acho que o Estado fez o dever de casa dele quando apresentou alguns documentos importantes, mas nós temos alguns estudos que foram feitos que eu considero que nós estamos, que nós engavetamos. Nós temos um plano de combate à desertificação que é importantíssimo, que tem orçamento, com projetos, programas específicos, que nós não estamos levando em consideração. Nós temos o PAI, esse daí, nós temos o próprio PRODAN, que poderia ser ampliado, ele é uma coisa ainda experimental, uma experiência piloto. Nós precisamos de recursos para isso. Nós temos o Pacto das Águas, quer dizer, foi um documento discutido também com a sociedade civil, que eu acompanhei tudo, mas eu não vejo os programas que estão elencados, praticamente nenhum deles estão sendo realizados, certo? Então, eu só queria deixar isso claro para nós pensarmos também no local, na cidade de Fortaleza, em nosso estado. Então, se nós não resolvermos nem a situação nossa, eu vejo, deputada, que uma das alternativas é nós promovermos audiências desse tipo, mas nos bairros, certo? Eu até posso dar a minha colaboração, venho acompanhando a cidade cada vez mais e vejo que os corpos hídricos, sobretudo de Fortaleza, as 4 bacias hidrográficas, estão cada vez mais degradadas, irresponsavelmente degradadas e ocupadas, os leitos dos corpos hídricos. E esse programa de recuperação, de limpeza, é uma coisa também que precisa um acompanhamento melhor, porque o que nós estamos fazendo não é fazendo revitalização, não. É tirando a mata ciliar e o substrato também orgânico. Eu tenho visto tanto na Lagoa de Parangaba e de várias outras. Então, eu gostaria que a Assembleia desse em cima disso, certo? E para nós fazermos o nosso dever de casa, que é o mais importante. Muito obrigado. Eu que agradeço, Todail. E só para essa questão aí a questão da cobertura do esgotamento sanitário na cidade de Fortaleza, ela é tão grave. De desse nós tivemos um problema aqui próximo ao Shopping Guatemi. E aí nós recorremos à Regional 2. E foi lá dar uma olhada o que é que estava acontecendo. E aí, só nesse local, tinham 5 desvios de esgotos clandestinos dentro desse bueiro, né? Na proximidade, 5. E aí as grandes fachadas, os prédios são maravilhosos, mas não querem saber de estar esgotando fossa nem coisa parecida, porque ali, aquele lado da cidade, pode até ter o maior centro de eventos, mas não tem a cobertura de saneamento naquela área. Então, é gravíssimo isso, né? E, logicamente, isso interfere nas nossas lagoas, nos rios, e isso está uma verdadeira necessidade de se priorizar isso aqui na nossa cidade. Olha aí depois acho que as pessoas vão se inscrever, né? Magda é envolvida com o meio ambiente, com certeza vai trazer esse diagnóstico aqui. Então, eu queria, para finalizar, colocar aqui o Francisco Humberto, não, desculpa, é o Raimundo, Raimundo, que é da Companhia Docas, né, e vem representando aqui o presidente Paulo André. Então, eu agradeço aí, Raimundo José de Oliveira. Obrigado a todos, boa tarde. Agradecer aqui a deputada Eliane Novaes pelo convite da participação da Companhia Docas, parabenizar o senador Capiberibe pela essa apresentação e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, porque a Companhia Docas, embora dentro desse contexto ambiental, o que é que o Porto está fazendo aqui, né?
Na realidade, o porto ele tem um papel importante na relação da cidade, né, porque traz todo o desenvolvimento dentro da visão de sustentabilidade que nós temos dentro da nossa política, né. É um porto que recebe muitas mercadorias, também exporta muitas mercadorias. Felizmente, nós não somos um porto exportador da nossa natureza, como tem falado aqui algumas pessoas, né, ou seja, então, concordo muito com o professor relacionado à parte de que esse pré-sal ele poderia ser mantido como uma reserva técnica estratégica para o Brasil, né? Eu me preocupo muito com essa questão de energia, porque eu também sou engenheiro eletricista, companheiro aqui da nossa colega Nilma. E na participação da Rio+20, né, que a gente teve a presença representada lá pela delegação da Secretaria de Portos, justamente para tentar visualizar os pontos importantes que foram discutidos em questão aos oceanos, né, nos diálogos de sustentabilidade, a questão das cidades sustentáveis, que a gente também participou por conta dessa influência do porto com a cidade. Também tivemos algumas participações em termos do turismo sustentável, tanto que o porto também tem essa participação, já construindo esse novo terminal de passageiro, para dar também essa questão de suporte no foco da cidade de Fortaleza como um polo turístico de grande impacto, né? Isso é um ponto importante da economia. E dizer que o Ceará também, na nossa participação, a gente colocou esse ponto principal, ou seja, o Ceará tem esse foco, essa grandeza de desenvolver energia sustentável. Nós temos aí um polo inicial, que foi Porto de Fortaleza, que, a partir de 1992, através de um convênio binacional da Alemanha com o Brasil, nós tivemos o primeiro ponto piloto de prova que realmente o Ceará é o gerador de energia eólica. Nós temos lá no Porto de Fortaleza, né, o parque eólico, o primeiro parque do Brasil. E, como foi falado aqui também da energia solar, né, o Ceará tem lá no Itauá também uma grande primeira a nível latino-americana. E, até considerando esse aspecto, lá na Companhia Dogs, a gente tem procurado desenvolver essas questões de ampliação da visão da economia de geração de energia, na parte eólica, mas também aproveitar o nosso teto, né, em termos de armazém. Nós temos muitos armazéns e a gente poderia aproveitar gerando energias através do sol. E eu até colocaria isso como um foco onde os nossos legisladores, até a nossa deputada aqui, de fazer com que existisse, de repente, a Bolsa Energia, né? O que seria isso, né? Bolsa Energia, né? Já o Brasil trabalha muito com esse negócio de bolsa. Na verdade, é formar os telhados sustentáveis, os telhados produtivos. Por quê? Ora, se nós procurássemos trazer uma indústria que tivesse tecnologia de produzir placas fotovoltaicas e essas placas fossem dentro dessa política, né, colocar em cada telhado, nem que seja 1 metro quadrado de geração de energia solar por uma casa simples, com certeza, quem estaria lá disponibilizando o seu telhado poderia receber um benefício com essa renda. Porque hoje o colega falou, o professor, de que está sendo montada, aí, já praticamente construída, uma termoelétrica que usa energia a carvão, né? Mas se poderíamos trabalhar com a população toda brasileira, principalmente do Ceará, em gerar energia, até mesmo para cidades onde tem dificuldade de transmissão, né? Falo isso por conta da dificuldade que tem de trazer uma rede de transmissão de energia para alimentar uma cidade, de repente, muito distante. Então, são pequenos focos que a política, né, de economia e a política de desenvolvimento sustentável poderia trabalhar, fornecer as facilidades, trazendo a tecnologia, aonde a gente vem aí a questão da capacidade tecnológica do corpo acadêmico do Brasil, e aqui no Ceará nós temos os cabeças pensantes, que às vezes nós exportamos muitos cearenses inteligentes para outros estados, principalmente para o ITA, que também foi construído fundado por um cearense. E a gente tem que colocar esse pessoal aqui, desenvolvendo tecnologia, trazendo inovações, promovendo o desenvolvimento dentro das dificuldades que o Estado tem. O Estado tem dificuldade de agricultura, por conta da desertificação. A gente pode trazer tecnologia para produzir os elementos agregados. Eu vi aí recentemente um empresário que está agregando a castanha de caju in natura para produzir pastas de castanha, produzir outros elementos agregados. E por que é que nós podemos fazer isso dentro de pequenas indústrias, a nível, né, de associações, né, trabalhar nessa perspectiva? Então, é onde a política pode desenvolver esses aspectos. Então, um ponto que eu bati e vi o pessoal muito bater é que a gente tem que trabalhar no consumo consciente, um consumo sustentável, onde a gente pudesse realmente usar aquilo que é necessário, porque
o pessoal que participou, todos foram unânimes em dizer, a Rio+20, ela produziu aquilo que é possível produzir, né? Ou seja, o Brasil fez o seu papel fundamental de organizar um grande evento, de trazer um entendimento, uma articulação que é muito difícil, você ter ideias individuais de cada país e o Brasil conseguir, dentro da sua política de diplomacia, formar um documento que, na realidade, a gente tem que trabalhar em nós mesmos, como falou o colega Adair, dizer, temos que trabalhar nós como usuários, nós como consumidores e fazer aquilo imediato, porque o nosso planeta ele não está esperando por isso. Nós temos que realmente fazer agora, porque o Brasil, tem dado toda essa visão de país sustentável, né? Nós temos aí exemplos e mais exemplos de país que eu vi lá presente, pessoas dizendo, o Brasil é um exemplo de país que mostra que tem consciência ambiental. Nós temos aí um grande continente, e o oceano que está aí na nossa frente, que foi uma outra preocupação, a acidificação do oceano. Por quê? Porque foi falado muito bem aqui, a questão dos resíduos sólidos e resíduos efluentes, né? Então, se não tivermos nas pequenas cidades, inclusive cidades que estão próximas do mar, se não tivermos uma política de destinação adequada e redução desses esgotos, né, a gente vai ter um problema sério, ou seja, o mundo não vai ter uma resiliência para dar resposta imediata. E nós só temos esse planeta para viver. Obrigado. Agradecemos, Raimundo José, pela participação e leva o nosso abraço ao presidente da Companhia Docas, né, o Paulo André, que é uma pessoa, está de férias, né? É uma pessoa que está sempre contribuindo, né? Logicamente, a postura lá na Companhia Docas exige, né, compromisso, principalmente lá com os trabalhadores e trabalhadoras daquela companhia. Agora que nós tivemos esse grande problema do afundamento daquela embarcação, né, e que a nossa praia está toda poluída e as pessoas estão indignadas, né, com esse momento difícil e, com certeza, né, há uma cobrança, né, de nós nos posicionarmos aqui na Assembleia. Por que o Ministério Público não se posicionou? Por que, né, diversas entidades não fizeram esse posicionamento? Então, há um questionamento e a gente está acompanhando aqui. E quiser falar 2 minutinhos desse assunto, era importante, porque foi um clamor, né, logicamente, dos ambientalistas com relação a esse acontecimento aqui na nossa orla marítima. Como bem falou a deputada, nós temos um evento em andamento, né? Infelizmente, uma embarcação vindo, né, de outro país, né? A gente, como porto, tem que receber, existe uma convenção internacional que os portos têm que receber os navios. Nós não sabíamos em nenhum momento que a embarcação poderia afundar, qualquer navio pode afundar, né, existe esse risco potencial, mas em resposta ao que aconteceu, no momento que a companhia recebeu a informação da capitania de que o navio estaria em iminente risco de afundar, porque já estava recebendo água, ou seja, tinha um risco potencial dentro dele, ou seja, um furo, nós fizemos a nossa ação emergencial que existe dentro do porto, e imediatamente foi feito um trabalho de colocação de barreiras, mas que, efetivamente, nas tentativas que foram colocadas de evitar o afundamento, porque a gente tentou fazer, através de mergulhadores contratados pela companhia, fazer o tamponamento desse furo, mas que, infelizmente, venceu-se a condição, porque, além do tamponamento que a gente pretendia fazer, existia o risco do mergulhador também, né, se acidentar, porque era embaixo da embarcação, era um dreno, efetivamente, que corroeu e veio a pique, né. Nós colocamos também bombas para ver se diminuía a vazão, né, de enchimento, mas como havia uma agitação da própria natureza, a água que estava também sendo jogada por cima, então o barco veio a afundar. Mas teve as situações dessa mancha, mas como já existia a barreira preventiva, ela conteve o que tinha lá e foi feito todo um trabalho de recolhimento através do Centro de Defesa Ambiental que tem dentro do porto, através de uma empresa especializada, e